Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro dos Salmos, Salmo de número 42. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 42. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 42. Por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua presença nessa noite, para entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento pela Tua presença entre nós e sobre nós. Mais uma vez nós queremos expressar, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor, e agora mais ainda, quando nós estamos diante da Tua palavra, no desejo de que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia a nós. É o que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, amém. Existe um grupo de salmos que leva, na sua subscrição a afirmação a respeito dos seus autores, e esses salmos são conhecidos como salmos dos filhos de Corá ou de Coré, conforme a tradução aí das escrituras que nós utilizamos. Alguns usam Corá, outros usam Coré, mas se tratam do mesmo personagem do Antigo Testamento. Esses filhos de Corá eram um grupo de levitas que foram responsáveis pela adoração no templo. Antes mesmo da construção do templo, a Bíblia diz que Davi havia eleito ou escolhido algumas pessoas para conduzirem a adoração nos ajuntamentos solenes, e 3 especificamente. Um era Asaf, que é autor de um grupo de salmos que nós já tratamos aqui nas nossas meditações dominicais. Um outro era um levita chamado Gedutum, e um outro se chamava Emã,
que era neto, né, de Samuel, o profeta, e, consequentemente, por conta da sua genealogia, um dos chamados filhos de Corá. O pedigree espiritual desses levitas era muito curioso, porque Corá, o seu ancestral, foi um homem terrível na história do povo de Deus durante a sua travessia no deserto. Ele se mostrou um homem ingrato, um homem irreverente, um homem que conspirou contra a liderança de Deus, né, que incitou uma revolta no deserto contra, né, a direção de Deus. E a Bíblia diz que, como punição, né, para Corá e para um grupo que ele capitaneava, né, de 250 líderes do povo de Deus, o chão de debaixo dos seus pés literalmente se abriu e eles foram tragados vivos. Eles desceram ao inferno, conjectura, não estou dizendo que o inferno é debaixo da terra, né, mas as portas do inferno se abriram e tragaram esses homens liderados por Corá, liderados, né, por aquele homem ingrato e irreverente. Mas Moisés nos diz, pouco depois desse episódio, que os filhos de Corá foram poupados. Eles não morreram com o seu pai. E eles foram poupados com um propósito, irmãos. Eles foram salvos para adorar, salvos para servir ao Senhor. E nós vemos esse grupo, né, durante a nossa trajetória aí pelo livro dos Salmos, com 12 salmos que são atribuídos aos filhos de Corá, ou filhos de Coré, que são textos muito preciosos a respeito da natureza da adoração. E o primeiro dos salmos, né, dos coraitas, é o salmo de número 42, que é descrito aí pelo título, que aquele foi um texto ao mestre de canto, um masquil, ou um salmo didático dos filhos de Corá. A palavra masquil na língua hebraica significa instrução. Então, esse salmo ele foi composto com um propósito: ensinar o povo de Deus a respeito das aflições de alma, das aflições do coração, daqueles que são chamados para adorar ao Senhor à luz da palavra do Senhor. Que aflições são estas? De acordo com o contexto do salmo que lemos, o salmista ou os salmistas estão experimentando um tempo de exílio. O Salmo 42 fala de um tempo de exílio, né, que esses homens estavam experimentando. Né? Nós não sabemos, né, se esse exílio é fruto direto da experiência dos coraitas ou se eles estão traduzindo as experiências de um outro personagem bíblico. Há quem diga que os coraitas, né, há uma tradução, uma tradição antiga que diz que o autor do Salmo 42 foi Davi, que escreveu o salmo e entregou o salmo para os coraitas para que ele fosse musicado pelos coraitas, né? Ou outros dizem que não, que os coraitas estão aqui descrevendo o seu exílio enquanto eles acompanham Davi, quando Davi foi exilado durante o tempo da rebelião de Absalão, né? É esse o contexto, porque ele está descrevendo uma natureza ou uma condição que é revertida. E esses salmistas estão aqui ou contando a experiência de Davi, ou contando a sua própria experiência, né, ao lado desse rei, desse adorador por excelência que era Davi. Mas nós sabemos que eles estão vivendo um tempo de exílio. E esse tempo de exílio foi um tempo de angústia, foi um tempo de aflição, mas é também um tempo em que Deus está tratando com a alma, com o coração desses salmistas. Se os irmãos prestaram atenção, e eu sei que prestaram e conhecem o texto, percebam como, né, a introspecção é algo que nós vemos de forma tão plena nesse salmo, né? O salmista está conversando com a sua própria alma, com o seu próprio coração.
ele está descrevendo o que o exílio produz na sua vida. Algumas coisas são reveladas acerca da sua alma, do seu coração, né? Justamente quando ele está vivendo esse tempo de exílio, quando ele se viu privado da convivência, da adoração pública. Algumas coisas verdadeiramente se revelam preciosas para ele, na sua alma e no seu coração. É por isso que esse é um salmo didático. Ele tem a finalidade de nos ensinar algo que ensinou o salmista e que ensina o coração do povo de Deus durante as lutas, as adversidades e os exílios que todos nós passamos. E ele ensina-nos por meio de um elemento que é usado aqui em duas comparações, uma comparação para a vida e uma comparação para a morte. Esse elemento é a água. Os irmãos viram que no primeiro momento, na primeira estrofe do salmo, o salmista está traduzindo os seus anseios de alma e de coração, usando a água como símbolo de vida. E no segundo momento, ele está traduzindo os seus anseios de alma e de coração, agora usando a água como símbolo de morte, para que os adoradores do Senhor também se vissem na sua experiência e vissem o seu coração desnudado, o seu coração revelado diante da presença do Senhor. Primeira coisa que nós vemos aqui, do verso 1 ao verso 5 do texto, é a sede de Deus, o anseio dessa alma pela adoração e pela comunhão com o Senhor. Preste atenção na leitura do texto, da palavra do Senhor, mais uma vez. O salmista diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista, irmãos, está de coração partido. Ele expressa a sua tristeza, a sua angústia no tempo do exílio. E sabe o que parte o coração desse homem? A sua ausência no culto público. E para expressar a dor e a aflição da alma, ele usa para nós uma imagem que ele tem acesso durante o seu tempo de exílio. Ele viu uma pequena coça, um pequeno servo, sedento, angustiado por água, para descedentar a sua alma, o seu coração, e ele viu que aquele animal, no seu anseio, na sua fúria animal e vital pela água, com uma sede profunda e insuportável, traduz exatamente o que ele sente na sua alma e no seu coração por conta da sua necessidade espiritual. Ele diz assim: olha, eu enxerguei com nitidez o estado do meu coração sendo revelado naquele pequeno animal sedento. Como eu sinto falta do culto, como eu sinto falta da adoração. A ausência da minha participação no culto é algo de agonia, de tortura para minha alma. A ausência da adoração está me matando.
E ele diz assim: e eu hoje vivo à base das minhas lágrimas de dia e de noite. Experiência da adoração, né? Como a ocasião em que Deus se revela para esse salmista como um Deus vivo. Preste atenção no verso de número 2, porque essa é a primeira vez que nós ouvimos essa expressão na Bíblia, aqui nos Salmos, o Deus vivo. Quando ele usa essa expressão, ele fala sobre a natureza verdadeira de Deus, e ele está dizendo o seguinte: olha, Deus para mim é como a água que aquele animal tem para saciar a sua sede. Eu tenho sede de adoração, eu tenho sede da presença de Deus. Irmãos, a sede de Deus, desse Deus vivo, ela só começa de fato no nosso coração quando nós percebemos que é uma questão de vida ou morte, né, para a nossa própria alma, quando nós não estamos perante a face de Deus. O salmista, Davi, ou os filhos de Corá, não estão dizendo que eles não têm consciência da presença de Deus, que Deus não está presente. Nós vamos ver que eles sabem disso, mas ele está dizendo o seguinte: há algo que falta, e o que falta é essa experiência corporativa, é a adoração. Porque ele diz assim: olha, eu me lembro como eu passava com a multidão do povo, eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Vamos considerar que os filhos de Corá estão traduzindo aqui os anseios de Davi. Você lembra que a Bíblia diz que qual foi a atitude de Davi quando a arca do Senhor chegou? A Bíblia diz que ele ia à frente da procissão, que ele dançava diante de Deus, de uma forma que quem o via, viu Davi, o rei, de uma forma indecorosa. Sua mulher que estava lá na janela falou assim: você não acha que é vergonhoso demais você, o rei, se rebaixa, né, ao nível desse povo comum, para ir na frente, pulando, dançando, gritando, louvando? Ele diz assim: quem dera que fosse, mas a minha alma sabe que a coisa mais importante para mim é a presença do Senhor. Há muita coisa que a gente pode falar sobre Davi de forma negativa, dos seus pecados, das suas falhas, mas se é algo que nós podemos dizer também de forma positiva, que ninguém adorou a Deus como Davi. Ninguém traduziu, né, para nós o anseio da presença de Deus, o prazer da presença de Deus como Davi. Se é ele o autor que envia para os filhos de Corá, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não sinto falta do palácio, eu não sinto falta de regalia, eu não sinto falta de nada, eu sinto falta do culto. Se são os cantores, eles estão dizendo para nós assim: olha, que coisa preciosa é a minha memória quando eu me lembro de estar na casa do Senhor, conduzindo louvor, conduzindo o povo em procissão, adorando o Senhor. A sede de Deus, irmãos, do Deus vivo, só de fato começa no nosso coração quando nós consideramos que essa é uma questão de vida ou morte para a nossa própria alma. A vida sem adoração, né, ela está se esvaindo. Na linguagem do salmista, ele diz assim: olha, eu estou morrendo, e a causa dessa morte é justamente essa separação da adoração pública. Esse homem teve reavivada a sua mente, o seu coração, a sua experiência com a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Há uma história que diz que há muitos anos atrás, em uma velha comunidade, um novo médico chegou. E as pessoas estavam muito entusiasmadas com aquele médico novo naquela comunidade, porque se dizia que aquele médico podia curar qualquer coisa e qualquer pessoa. Todos estavam maravilhados com a chegada daquele homem. Todos menos um,
crítico, cético que habitava aquela aldeia e que dizia o seguinte: olha, vocês se deixam levar por cada história, por cada conversa. Aonde que esse homem pode curar qualquer um ou pode curar qualquer coisa? Eu vou provar para vocês que isso não é fato. E esse homem então marcou uma consulta com aquele médico. E ele chegou no consultório daquele homem e disse assim: doutor, eu perdi o paladar. Eu não sinto gosto de nada. Absolutamente nada. O médico coçou a cabeça, conversou consigo mesmo e virou para aquele homem e disse assim: o que o senhor precisa está no frasco de número 47. Ele foi lá, encheu uma colherada do líquido, colocou na boca daquele homem e o homem cuspiu na hora e falou assim: credo, que coisa nojenta. Parabéns, o senhor está curado, né? O seu paladar renovou-se, ele se restaurou. Aquele homem voltou para casa estarrecido. E ele esperou um mês e disse assim: agora eu pego o médico. Voltou e disse assim: doutor, eu tenho um novo problema. Eu não consigo me lembrar de absolutamente nada. Nada. O médico coçou a cabeça, conversou consigo mesmo, virou para trás e falou assim: o que o senhor precisa é mais uma dose daquilo que está no frasco de número 47. Quando ele se virou, o homem já tinha ido embora. Ele se lembrou do gosto que tinha. Sabe, irmãos, que as nossas aflições, elas têm o poder de restaurar o sabor e a nossa memória para as coisas que realmente importam. É isso que Davi, ou os filhos de Corá, estão dizendo para nós, porque eles estão dizendo o seguinte: olha, o que o exílio me revelou é que a coisa que eu mais sinto falta, a maior necessidade que eu tenho, é de uma experiência de adoração com Deus Todo-Poderoso. Eu sinto falta do culto. Como isso é precioso para nós, porque há bem pouco tempo atrás, todos nós estávamos vivendo em um tempo de exílio, onde nós fomos privados da adoração, onde nós passamos tempos duros e difíceis. Mas o que eu acho mais interessante é que muitas pessoas não tiveram o seu paladar restaurados, não tiveram a sua memória restauradas para a presença do Senhor. Eu vi gente com saudade de viajar, eu vi gente com saudade de se ajuntar para festejar, mas eu vi poucas pessoas com saudade do culto. Tanto é que nós ainda hoje experimentamos um tempo difícil de pessoas que não vão voltar para essa expressão de adoração pública, aqui ou em outras igrejas, porque verdadeiramente elas não sentem falta do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Os filhos de Corá viram naquela costa sedenta o retrato da alma e do coração deles. Eles disseram o seguinte: como nós sentimos falta da presença do Senhor, do culto público, do ajuntamento solene, da palavra de Deus, da presença de Deus. Oh, quando eu irei e me verei perante a face de Deus. Primeira coisa que o coração desse homem teve revelado no seu tempo de exílio e de aflição. Segunda coisa, no verso de número 6 até o verso de número 11, é que seu coração revelou um sentimento de abandono de Deus, ou por parte de Deus. E ele revela um anseio pela manifestação do amor de Deus na sua vida. Preste atenção nas palavras do salmista. Ele diz assim, verso de número 6: eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor,
Durante o dia me concede a sua misericórdia. À noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo revelou, o exílio, melhor dizendo, revelou algo ao coração do salmista. A saudade que ele sentia da adoração pública, a angústia. Mas ele percebe os efeitos, né, dessa ausência da adoração. Sabe como é que ele percebe isso? A sensação de abandono de Deus, que é agravada por aquilo que ele ouve. Se ele se volta para fora de si, o que é que ele escuta? Os inimigos estão dizendo o quê? E aí? Cadê Deus? Eles não estão negando que Deus exista, mas eles estão dizendo o seguinte: Deus esqueceu de você. Deus abandonou você à sua própria sorte. Você está fora, né, do alcance do amor de Deus. Se ele se volta para dentro de si, para a sua alma e para o seu coração, a sua aflição ela é também intensificada, porque a sua alma está dizendo para Deus: por que o Senhor me esqueceu? Por que o Senhor, né, não revela a tua graça e a tua misericórdia? Por que te olvidastes de mim? Sem a adoração pública, irmãos, nós encontramos esse salmista afogado em suas tristezas, e diz ele que as coisas estão só piorando. Sabe como é que ele nos diz isso? Pela segunda outra imagem que ele utiliza da água nesse salmo. Ele diz que ele foi parar lá no norte, lá na região do Monte Hermon, perto do Jordão, num lugar chamado Outeiro de Mizar, que ninguém até hoje descobriu o que é, mas que significa literalmente pequeno monte. E ele disse que ele começou a observar as ondas que se formavam lá nas praias do Jordão. E ele viu que uma onda era maior do que outra onda, e aquilo ali formava um abismo maior do que outro abismo. Onda sobre onda. E ele então, né, imaginou a sensação dessa água, que não é mais uma água da vida, mas é uma água de morte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos foram no mar ou na praia nesses últimos anos aí, né? Pode contar antes da pandemia. Quem foi na praia antes da pandemia aí? Coisa boa, né? Agora é uma pergunta mais íntima, mais... Quantos tomaram caldo na praia? Sabe o que é caldo? O que é caldo? É quando a gente vai lá afoito na praia, né? E você mergulha e de repente você está lá achando que está lá. A Cecília está aqui falando do caldo que tomou, né, Cecília? E aí vem uma onda, bate em você e você perde o prumo, né? Perde o equilíbrio. E quando você vai tentando subir, vem outra onda e... O salmista diz assim: quando eu olhei para aquela imagem das ondas do Jordão, eu me vi ali como alguém que perdeu o apoio, como alguém que não consegue ficar de pé diante daquele quadro de morte. Eu me senti tão pequeno. Eu era como o outeiro de Mizar. O salmista está projetando o seu estado de ânimo, irmãos, o seu estado de alma. Ele diz assim: olha,
esse exílio se revelou para mim uma situação tão terrível, porque as coisas estão indo de mal a pior. As coisas estão sempre piorando, é uma tempestade atrás da outra, as coisas estão caminhando contra. Esse homem está amargando as profundezas do desespero. E para agravar o seu desespero, quando ele se volta, as pessoas estão dizendo: e aí, cadê Deus? Onde é que Deus está? Por que Deus não interage? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Essa provocação azeda mais a alma desse servo do Senhor, porque quando ele se volta para dentro de si, a sensação que ele tem não é melhor, porque ele diz assim: parece que Deus não se importa realmente com aquilo que eu estou vivendo, com o que eu estou passando. Há momentos, irmãos, em que a sensação de que nós temos é que realmente Deus não está perto, consequentemente o seu amor não é real. Como é que nós lidamos com essa aflição da alma? Esse é o coração de um servo de Deus que está sendo revelado, que está sendo desnudado diante de nós. Mas o salmista nos diz como ele tratou com isso, porque a palavra do Senhor nos diz que ele não tratou com incredulidade, ele tratou com fé, porque ainda que passasse por as suas aflições, ele continua, ainda que entristecido, crendo no Senhor, ele ainda continua orando ao Senhor, ansiando pela presença de Deus. Diante daquele quadro de aparente abandono e descaso de Deus, esse homem ainda continua orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, mas ele faz mais do que simplesmente orar. Sabe o que é mais curioso? Que os filhos de Corá nos ensinam, para nós que lidamos com as nossas aflições, com os nossos anseios de coração, é que eles pregam para a sua própria alma e para o seu próprio coração. Eles falam a verdade de Deus para si mesmos. Há um livro muito interessante, de autoria do Dr. Martin Lloyd Jones, chamado Depressão Espiritual, que foi um livro que ele escreveu sobre o Salmo 42 e o Salmo 43. E ele fala assim, uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, o problema com os cristãos é que nós gastamos muito tempo ouvindo o nosso próprio coração, ouvindo a nossa própria alma, e gastamos pouco tempo pregando para nós mesmos. Você sabe que quando as aflições vêm, quando as dificuldades vêm, uma das coisas mais perigosas que nós fazemos é algo que nós amamos. Você fala assim: ouça seu coração. Você já ouviu essa frase, né? Quando tiver, ouça seu coração. Consulte o seu coração. Cuidado, irmãos, porque o coração é uma das fontes mais enganosas, se não a fonte mais enganosa que nós temos diante das nossas aflições, das nossas angústias de alma. O salmista não ouviu o seu coração, porque o seu coração estava falando contra ele. Ele dizia assim: olha, Deus se esqueceu de você. Os de fora diziam: é verdade, cadê Deus? Mas o texto diz que ele começa a pregar para o seu próprio coração. Ele diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. A Ele o meu cântico, o meu anseio, a minha esperança. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei, o meu auxílio e o Deus meu. Esse homem está pregando para o seu próprio coração. Ele encheu a sua alma de esperança quando ele pregou o que ele sabia a respeito de Deus. Ele está privado da adoração pública, obviamente,
Mas se há algo que o salmista não esqueceu, foi da palavra de Deus. E é curioso que quando nós nos afligimos, ou quando nós temos as nossas experiências de aflição, irmãos, nós precisamos nos lembrar do que nós sabemos da palavra de Deus. E o Salmo 42 é um salmo precioso, porque esse foi o salmo que um personagem bíblico usou, ou um dos salmos que um personagem bíblico usou na sua hora de maior aflição. Se você ler depois o livro de Jonas, no capítulo de número 2, na oração que Jonas fez, no ventre do grande peixe, você vai ver que a oração de Jonas é uma compilação de salmos. E entre os salmos que Jonas cita, está o Salmo 42, quando ele diz assim: olha, um abismo chama outro abismo, as ondas se abateram sobre mim. O profeta se lembrou da palavra de Deus para a sua alma, para o seu coração, como os filhos de Coré ou de Corá se lembraram da palavra do Senhor para a sua alma e para o seu coração, se lembrando da misericórdia do Senhor e se lembrando do amor de Deus. O que você sabe sobre o amor de Deus e da misericórdia do Senhor na palavra para pregar para o seu próprio coração e para a sua própria alma? Um fazendeiro tinha um pequeno catavento, né, no topo do seu celeiro, e ele escreveu lá uma frase muito interessante no catavento. Ele diz assim: Deus é amor. Aí um vizinho que passou, olhou aquilo ali, parou e perguntou para ele, falou assim: é isso que você pensa do amor de Deus? Que o amor de Deus muda conforme o vento? Que Deus muda quando as coisas mudam? Ele diz assim: não, você entendeu tudo errado. O que eu quero dizer é que não importa para onde o vento sopre, a coisa mais certa que nós temos é o amor de Deus. Não importa o que as coisas aconteçam, as mudanças que sobrevêm, não importa o exílio, não importa, né, se não estamos no palácio, se estamos no deserto, se estamos longe de tudo e de todos. O que eu sei a respeito de Deus traz esperança para o meu coração. O salmista diz assim: o Senhor é a minha rocha. Ele diz assim: por que eu vou andar lamentando se Deus é a minha rocha? O salmista pregou para o seu próprio coração, pregou para a sua própria alma a respeito do amor de Deus e da misericórdia do Senhor nos seus tempos de aflições. A vida não é fácil, irmãos. A vida nos prega tantas peças, nós enfrentamos tantas mudanças, tantas dificuldades, mas se tem algo certo em tudo que acontece, é que o amor de Deus jamais muda e que a misericórdia do Senhor jamais se acaba. Não é isso que o profeta Jeremias diz para nós? Que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Quando nós pensamos na alma e no coração desse homem desnudado sobre o seu tempo de exílio, nós precisamos nos enxergar na experiência do salmista. Qual é o estado da tua alma e do teu coração diante da presença do Senhor? A Bíblia diz que um dia Jesus travou um diálogo muito interessante com uma mulher sedenta, que não sabia que tinha uma sede espiritual daquele tamanho no seu coração. Jesus disse a ela: se eu der a você a água que eu tenho, nunca mais você terá sede. Ele disse assim: olha, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
que a palavra de Deus chama atenção para você e para mim é que nós não podemos viver sem a experiência da adoração com Deus Todo-Poderoso, porque só Cristo Jesus de fato sacia a nossa sede. O salmista se lembrou disso, ele teve o seu paladar, a sua memória reativados pela saudade que ele tinha da adoração. Nada substitui a adoração, lembre-se disso. Se de repente nós vamos embora da igreja e não sentimos falta mais do culto, não sentimos mais falta da adoração, é porque talvez isso seja um indício muito claro de que nós nunca adoramos, de fato e de verdade. Porque quem adora sabe que só o Senhor pode saciar a sua sede espiritual. Como quem adora de fato e de verdade, sabe que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa se sejam exílios, se sejam aflições, se sejam ondas, não importa o que aconteça, tudo vai bem com a nossa alma e com o nosso coração, porque nós estamos em Cristo Jesus e o seu amor perdura para sempre. Qual é o estado da tua alma e do teu coração? O que o exílio, o que as aflições revelam sobre as necessidades que nós temos na presença do Senhor? Consulte a sua alma e o seu coração, não como fonte última de sabedoria, de dependência, mas para ver se verdadeiramente nós não temos necessidade de estar na presença desse Deus único e verdadeiro,